Meus irmãos e irmãs, que coisa boa estarmos juntos na presença de Deus, o Senhor nosso Deus e Pai. Quem aqui já fez um passeio de helicóptero? Quem aqui já fez um passeio de helicóptero? Muita gente. Bem que eu vi, vocês têm uma cara de rico. Tem uma cara de rico danada, hein? Eu desconfiava e hoje a minha desconfiança se concretizou. Quando eu cheguei aqui, no primeiro ano, em 2018, uma irmã dessa igreja, membro dessa igreja, falou assim: pastor, meu filho tem um helicóptero. E eu combinei com ele que ele vai levar o senhor para dar um passeio na cidade, conhecer a cidade de cima. Gente, é maravilhoso, é uma visão assim extraordinária. Mas dá muito medo, né? Porque estar num helicóptero, a sensação que eu tive é que você está numa casca de ovo, né? A qualquer momento aquilo parece que vai degringolar lá de cima. E ele então subia e mostrava a cidade, aquela visão maravilhosa, e foi me apresentando, né, aquele desenho do avião, da nave, essa coisa toda. E de quando em quando ele se aproximava de alguma coisa que estava longe, que a gente via, e ele se aproximava para que a gente pudesse ver mais de perto. É interessante. Hoje eu quero convidar você a olhar o texto de Mateus, capítulo 2. A gente vai dar uma olhada de cima. De quando em quando nós vamos descer para dar uma permeada na narrativa histórica. Eu quisera ler com vocês o capítulo 1 e 2, mas eu vou poupá-los dessa leitura um tanto extensa, e o 2 já é uma leitura um tanto extensa. Então nós vamos fazer esse voo. De cima nós vamos olhar para a verdade sobre Deus e a atuação de Deus, e de quando em quando nós vamos descer um pouco mais e observar mais de perto. Aí a gente sobe um pouco mais e desce, e a gente vai fazer esse movimento como que fazendo uma viagem, um passeio num helicóptero. E olhando a cena como ela é belíssima. Mateus capítulo 2, com a sua Bíblia aberta, eu lhes convido a me acompanhar na leitura do texto, que diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo devia nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se
iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então, se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por não mais existirem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judeia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno, diz a palavra de Deus. Uma vez mais eu lhes convido a fechar os olhos e a buscar o Senhor Deus em oração. Senhor Deus, que maravilha, que magnífico é a tua palavra. Ela é consoladora, ela é instrutiva, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que espada de 2 gumes. Ela divide o indivisível. E ela é capaz de discernir propósitos e pensamentos do coração. Diante da tua face nós estamos. E tu és o Deus que fala. Fala conosco nessa noite em nome do Senhor Jesus. Opere na mente e no coração dos meus irmãos e irmãs. Embeleze a noiva do teu filho nessa noite com santidade, com glória, com graça, para que ela seja ornamentada para aquele encontro glorioso com o Senhor Jesus, o Rei da Glória, o nosso noivo, o nosso Redentor, no nome de quem nós oramos. Amém. Deus é grande, né, irmãos? De manhã nós falamos Deus controla tudo, e agora à noite Deus é grande. Pregar o Evangelho sempre foi, assim como sempre será, algo desafiador. Quem tem oportunidade de pregar o Evangelho, eu me refiro ao fato de proferi-lo no culto público, sabe que é desafiador pregar o Evangelho. Por quê? Por que é desafiador? Dentre muitas razões. Porque o pregador, ele é um demolidor de falsos deuses. Ele é alguém que derruba altares e constrói altares. E se o fundamento que ele estiver usando não for as Escrituras Sagradas, o Evangelho do Senhor Jesus, é possível que ao desconstruir certos altares e destruir certos deuses, ele acaba construindo altares dedicados a outras divindades e não ao Deus de Israel. O que prega o Evangelho, ele desconstrói equívocos. O que prega o Evangelho, que fala da parte de Deus, tem como propósito reformular a mente dos ouvintes do Evangelho, reformatar um jeito de ver a vida, um jeito de perceber o mundo como ele é a partir de novas lentes, a partir da visão do Evangelho, das Escrituras Sagradas. Sempre foi assim, sempre será assim. Será difícil, desafiador. O monge alemão Martinho Lutero, ele não apenas enfrentou o desafio de pregar o Evangelho e de contrapor e de fazer acusações severas e enérgicas quanto às heresias da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas nos dias de Lutero não bastasse isso, ele deparou-se com um famoso humanista, um erudito da Renascença chamado Erasmo de Roterdã. E por conta da formação de Erasmo e tantas vezes as suas argumentações não serem embasadas nas Escrituras, ele trazia para o seu público e para os seus ouvintes a ideia de um Deus pequeno, de um Deus que quase que precisava de ajuda de seres humanos. E Martinho Lutero, enérgico como ele era,
pregador inflamado como ele veio a se tornar, ele disse para Erasmo de Roterdã: o seu Deus é por demais humano. O seu Deus é por demais humano. E essa foi uma acusação pesada, mas Martim Lutero, ele tinha essa ousadia, essa coragem. Eu penso que nesses dias, em tantos momentos, em tantas situações, nós precisamos dizer aos profetas dos nossos dias: o seu Deus é por demais humano, é pequeno demais. J.B. Phillips escreveu um livro cuja tradução em português é a seguinte: seu Deus é pequeno demais, é o título do livro. Seu Deus é pequeno demais. Ele está falando para o público americano e como que mostrando para o humanismo arraigado na mente, no coração das pessoas. Então ele escreveu esse livro intitulado Seu Deus é pequeno demais. Trata-se de uma acusação também, mais contemporânea, mais perto de nós. Pergunto a você nessa noite: quem governa o mundo no qual você está vivendo? Quem é que governa o mundo no qual você está vivendo? Nesse mundo que você vê estampado nos telejornais, nos veículos de comunicação, tragédias, coisas estranhas, às vezes mais longe de você, às vezes mais perto de você. Quem é que governa esse mundo no qual você está vivendo? Pergunto mais: quão grande é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Qual o tamanho do seu Deus? O seu Deus é o Deus da Escritura. Se checar suas convicções sobre as pessoas, sobre a pessoa de Deus, Deus Criador, Redentor, Pai do nosso Senhor Jesus, se você checar suas convicções, elas encontram amparo nas Escrituras? Quão grande é o seu Deus, o Deus que você professa? Nesse mundo estranho, de coisas estranhas, de pessoas estranhas, inclusive você é meio estranho, assim como eu também sou meio estranho. Mas como que é que você percebe a sua vida nesse mundo, que às vezes parece que as coisas são aleatórias, as coisas são fortuitas, parece que é mais fruto do acaso? Como é que você percebe essas coisas? Diga-me o tamanho do seu Deus, que eu lhe direi o tamanho da sua salvação. Do que você foi salvo de fato e de verdade? Porque caso ele não seja tão grandioso como a Bíblia o descreve, provavelmente você ainda se encontra perdido, e talvez você pense que foi salvo de uma coisa que no meio da história, ou na construção da história, você foi liberto. Eu conversava sobre isso com o Isaac lá no acampamento, tivemos uma conversa muito boa sobre teologia, sobre a vida e sobre a presença da igreja na sociedade contemporânea. Eu não sei se você sabe, mas o pregador, ele precisa pregar para si mesmo. Ele precisa aparecer, às vezes, em frente ao espelho e pregar o evangelho desse Deus grandioso para si mesmo, como que num solilóquio, fazendo uma conversa e tabulando uma conversa consigo mesmo em frente ao espelho. Tem que fazer isso. É preciso fazer isso. Eu faço isso, procuro fazer isso. Olhar para mim mesmo no espelho e pregar para mim mesmo as verdades nas quais eu anuncio, as quais professo, e que eu quero repartir com você aqui nessa manhã. Um pastor americano, presbiteriano, James Kennedy, escreveu um livro intitulado Verdades que Transformam. Você encontra esse livro na Editora Fiel, ou pelo menos ele foi publicado pela Editora Fiel. E Kennedy, ele faz a seguinte afirmação: muitas pessoas adoram a um Deus limitado. A um Deus limitado. Mas um exame minucioso revelaria que esse não é o Deus das Escrituras. O Deus da Bíblia é o Criador onipotente e o governador do mundo, diz James Kennedy. E em Mateus capítulo 1, capítulo 2, o evangelista, ele sintetiza 3 verdades que mostram a grandeza do nosso Deus. Mostram a grandeza do nosso Deus. E eu quero reparti-la com você nessa noite. Eu quero falar sobre o governo de Deus. O governo de Deus mostra o tamanho do nosso Deus. O cuidado de Deus dispensado ao seu povo mostra o tamanho do nosso Deus. E a fidelidade de Deus mostra o tamanho do nosso Deus. Então nós vamos ver essas verdades
ora nós vamos olhar mais de cima e ora nós vamos descer para ir mais perto da cena e ver a grandeza de Deus por meio do seu governo, o seu cuidado e a sua fidelidade. Deus, o nosso Deus, o grande Criador de todas as coisas, Ele governa a sua criação. Ele governa a sua criação. As coisas grandes, as coisas pequenas, as coisas que nós conhecemos, aquelas que nós não conhecemos, as coisas visíveis, as invisíveis e tantas coisas, e todas as coisas, melhor dizendo, todas elas são governadas pelo Senhor nosso Deus. Tem a sua digital, tem a manifestação das obras das suas mãos. Porém, mais do que a criação, Ele governa a história. Deus governa e Deus dirige a história. A história não está no controle dos governantes das potências mundiais. Nunca esteve, irmãos. Toda a história, a micro-história, a sua história, a história nossa, a história da nossa família, a história da nossa igreja, a história do nosso país, a história mais macro, ela está sobre o governo de Deus. É Deus quem está governando a história. É Deus quem tem a pena, é Deus quem está escrevendo a história, é Ele quem coloca o ponto, é Ele quem coloca a vírgula, é Ele quem coloca o ponto e vírgula, é Ele quem desenvolve um parágrafo, às vezes mais comprido, às vezes mais curto. É Deus quem governa a história. Os acontecimentos, eles não são aleatórios, Não é fruto do acaso, não é situação fortuita, absolutamente não. Em cada detalhe da história nós vemos a mão de Deus, o governo de Deus, de como Ele reina, de como que Ele tem nas mãos as rédeas de todas as coisas, O que você acha que aconteceria, o que acontece é que nós às vezes entramos em crise porque a coisa não aconteceu como nós prevíamos ou como nós desejávamos que elas acontecessem. Entretanto, o propósito de Deus está em curso e Deus está dirigindo todas as coisas. Deus está dirigindo todas as coisas. Você já pensou se a história, se a construção da história, se os detalhes da história, conforme nós vemos nesse capítulo e no capítulo 1 de Mateus, estivesse sob o controle daqueles homens que Deus chamou? Dê uma espiadazinha no capítulo 1 para você ver essa fotografia da família do Senhor Jesus, do tronco genealógico pelo qual o Senhor Jesus veio e confirmou a promessa messiânica, as profecias messiânicas. Imagine só que quando Mateus ele escreve esse evangelho, ele tem um propósito, ele tem algo específico, uma finalidade. Ele quer provar para os seus irmãos, para os descendentes de Abraão, que Jesus é o rei dos judeus, que Jesus é o Messias, que ele é o descendente prometido a Davi, o herdeiro do trono que não tem fim, que é eterno, que vai subsistir as eras e todas as eras. E ele é também o descendente, a semente prometida ao patriarca Abraão. É por isso mesmo que ele começa o seu evangelho dizendo: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E a partir disso ele passa a construir a genealogia para provar a sua tese, que ele é o rei dos judeus, dividido em 3 blocos de 14 gerações. 3 blocos. E nas primeiras 2 divisões de blocos, os personagens, a maioria deles, são conhecidas de nós. Nós conhecemos os detalhes da vida de Abraão, nós conhecemos o detalhe da vida de Isaac, de Jacó, de Judá, dos seus irmãos, e nós vamos nos envolvendo com essa história. Agora pense se a concretização das coisas que Deus prometeu, das profecias que Deus fez, se estivesse sob o controle desses homens, se Deus dependesse desses homens para cumprir aquilo que Ele prometeu, essas coisas todas que nós conhecemos, dessas promessas que vão sendo ratificadas, a promessa que é feita a Abraão, também é ratificada com Isaac, com Jacó, e vai perpetuando e perpassando, até que a coisa vem e acontece com José e com Maria, em que ela então gesta o Filho de Deus, e ele nasce como cumprimento da promessa e da profecia sobre a vinda do Messias. Imagine vocês,
se esses homens que nós admiramos, com as suas virtudes, com os seus paradoxos e contradições, e com as suas fraquezas, altos e baixos, se dependesse desses homens da história chegar onde chegou, qual seria a nossa situação? O que nós estamos vendo no registro de Mateus é que Deus governa a história. É que conquanto Ele escolheu pessoas como eu e você, pessoas que têm fraquezas como eu e você, pessoas que choraram como eu e você choramos, pessoas que tinham as suas angústias e medos e fraquezas, entretanto, a mão que está fazendo com que as peças se encaixem são as mãos do Criador. Isso é maravilhoso. Extraordinário. É Deus quem dirige os eventos, irmãos. Deus não só dirige a história, mas os eventos que acontecem na história. Deus não só dirige a história e os eventos, mas Deus dirige os passos das pessoas que foram alcançadas por Ele, que foram elegidas por Ele, para que elas fizessem parte desse propósito maravilhoso. É Deus quem faz isso. É Deus quem faz isso. Deus controla os passos do seu povo. E Deus faz isso ainda no dia de hoje, nos dias de hoje. Isso é algo extraordinário de se notar da parte de Deus. O que nós vemos, portanto, no capítulo 1 e no capítulo 2, é esse fluxo na história desse Deus que governa, que está atuando em detalhes, que está atuando por meio de personagens que ele escolheu para serem parte do seu povo, e personagens que viraram as costas, mas todos eles estão fazendo parte de um plano maior, de uma história maior que Deus está costurando, que Deus está escrevendo para a glória do seu santo nome. Isso deveria aquietar o nosso coração diante de determinadas incertezas que perpassam sobre o nosso coração, que assaltam a nossa mente. Se você olhar para o texto, olhar para as minúcias do texto, aproximando-se com a lente mais de perto, você vai perceber, e isso vai fazer com que você perceba o tamanho do Deus que te alcançou, o tamanho do Deus que te chamou, o tamanho do Deus que te selou com o Espírito Santo, o tamanho do Deus que fez de você propriedade dele. Isso vai trazer consolo e alento para o seu coração e direção certa e segura diante das incertezas e das encruzilhadas que nós nos encontramos às vezes, com receio, sem saber se é para a direita, se é para a esquerda, se é hora de recuar, se é hora de seguir, se é hora de parar. O teu Deus governa, igreja. Mas o cuidado de Deus é algo também que nesses capítulos de Mateus revelam e destacam a grandeza de Deus. A história do povo de Deus é marcada por altos e baixos, talvez mais baixos do que altos, né? Às vezes a gente desce mesmo a ribanceira e vai lá no vale. E esse povo que experimenta altos e baixos, esse é um povo fraco. Você não precisa ficar olhando para o outro para tentar ver e compreender a sua fraqueza. Olhe para si mesmo. Olhe para o seu próprio coração. Olhe para os momentos em que você, em tantas situações e contextos, você tropeçou, você não foi capaz de se manter em pé, você não foi capaz de cumprir o que você havia votado, o que você havia prometido. Nós somos um povo fraco. Existem fraquezas em nossa estrutura, na nossa alma, nas nossas entranhas. Tantas vezes nós temos calafrio. E, aliás, a Escritura atesta isso, reforça a nossa experiência de fracos que somos. O Senhor conhece a nossa estrutura, diz o salmista no Salmo 103. E sabes que somos pó. Você é pó. Você veio do barro, querido. Minha irmã, você veio do barro. Eu sei que de quando em quando a gente dá uma puxadinha, dá uma esticadinha ali, mas você veio do barro e você vai voltar ao pó. Eu lamento fazer isso. Mas essa é a verdade minha e sua. Nós não estamos subindo a ladeira, nós estamos descendo a ladeira. Cada dia que passa, a gente está descendo a ladeira. As forças estão se esvaindo. A mente está ficando mais curta. O jeito de pensar, as informações, a memória, embora tantas informações nós recebemos, mas às vezes nós nem conseguimos mais concatenar e atrelar
as informações e mostrar coerência no discurso e na nossa fala. Por quê? Porque nós somos fracos. Nós somos fracos. E o povo, ele oscila durante a jornada. Quantas oscilações. As nossas oscilações, ora, decorrem porque nós não entendemos as coisas. Nós oscilamos, às vezes, porque não entendemos as coisas. Não entendemos o fluxo da história. Não entendemos o corredor no qual nós estamos trilhando. E, às vezes, essa oscilação, ora, ela decorre da nossa fraqueza mesmo. Então, é uma mistura de falta de compreensão. E essa compreensão, essa falta de compreensão, reverbera também nas nossas fraquezas, na nossa estrutura, na nossa limitação. Esse povo é um povo fraco. Mas esse povo fraco é cuidado pelo Deus Todo-Poderoso. É Ele quem nos cerca por detrás e por diante. É Ele que coloca as suas mãos paternais sobre a nossa cabeça. Deus cuida de cada personagem que faz parte do enredo da sua história na redenção. Esses personagens, essa família do Senhor Jesus registrada aqui, eram personagens cheios de fraquezas. Mas Deus cuidou de todos eles. Deus preservou todos eles. Há um patriarca Abraão, oscilante, que riu da promessa, Deus o guardou e o chamou de o pai da fé. Há o Isaac, que imitou seu pai em muitas situações, Deus o preservou. Há um Jacó, um homem oscilante, um enganador, um trapaceiro, Deus o preservou. Há um Davi, que embora chamado homem segundo o coração de Deus, Deus o preservou, todos eles e todos nós. Seremos preservados porque Deus cuida de nós. Ele sustentou aqueles homens. Ele preservou aqueles homens. Ele dirigiu o espaço daqueles homens. Quando eles se enveredaram por um caminho que não deviam trilhar, Deus, como o supremo pastor, os trouxe de volta ao aprisco e os colocou onde eles deveriam estar. É Deus sempre fazendo, é Deus sempre agindo. Deus cuida do seu povo. Olhando de cima. E se nós descermos e olharmos para o texto, será que a gente vê esse cuidado? Vejam, o Deus que cuidou de José. Olha o capítulo 1. O Deus que cuidou de José. Ele está noivo, ele tem um compromisso, e o compromisso de noivado para o judeu era algo já como que equivalente ao casamento. Era algo muito sério. Só estava aguardando o momento da consumação, mas era algo tão certeiro, que não poderia arregar. Não era legítimo, não era nobre arregar. E de repente este homem que corteja, que está apaixonado, que desenvolve essa relação, que aguarda o momento então em que a cerimônia aconteça, para que ele então tenha definitivamente a sua esposa, de repente ele observa no físico dela que alguma coisa está sendo alterada. Ela está passando por uma alteração, e isso é perceptível, e ele é um homem discreto, é um homem nobre, José é muito nobre, e dentro dessa mistura de nobreza, e de coisas que ele vê, e de coisas que ele percebe aos olhos, por meio dos olhos, ele entra em crise. E nós vemos então no capítulo 1, versículo 19, que diz o seguinte, vamos ler também o versículo 18, que diz assim, ora, então aproximando, nós estávamos voando mais por cima, vamos descer e vamos olhar. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José está vendo as transformações. O físico já não é mais o mesmo. Como que ela está sofrendo? E ele percebe as coisas, ele nota as coisas, e a crise vem. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ele ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho, um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está foi gerado e é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O que Deus está fazendo com este homem que está em crise?
com este homem que está em dúvida, com este homem que assenta no seu coração uma decisão de romper, de seguir adiante sem difamar a moça na comunidade, na aldeia onde ele vivia. Deus vem e cuida dele. Você está com crise, você está com medo, você está pensando em desistir. Deus vem e cuida, Deus visita o coração daqueles que têm dúvida, daqueles que têm medo, daqueles que parecem que vão sucumbir. Deus sabe o que se passa dentro de nós, e porque Ele sabe, conhece, Ele vem até nós e fala conosco de um modo particular, íntimo e pessoal. O que é isso? É cuidado de Deus. E no cuidado de Deus a sua grandeza sobressai, a sua grandeza salta aos nossos olhos, nosso coração descansa, nosso coração recebe refrigério, porque Ele cuida de nós nos nossos medos e oscilações. Isso é maravilhoso. José foi cuidado na crise, quando ele ouviu as coisas mais fabulosas. Ele ouviu as coisas mais excelentes. Não tenha medo, José. Não tenha medo. O que está acontecendo com Maria, que você já percebeu, é uma obra gloriosa. Não tem a ver com infidelidade. Não tem a ver com que ela não guardou os votos e os compromissos que já foram firmados. Não, é obra minha, sou eu quem estou agindo de um modo singular, de um modo particular. E você não precisa temer, sabe por quê? O que está sendo gerado nela, esse moço, esse homem, ele terá o nome de Jesus, Salvador, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, diz a palavra de Deus. E quando ele recebe essa voz que cala no seu coração, que ele recebe cuidado de Deus e dorme, descansa, está dormindo e continua dormindo depois de despertado, versículo 24, despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Quando Deus cuida, a gente descansa e acolhe a orientação de Deus. As crises são dissipadas e a gente volta à normalidade da vida para cumprir as coisas ordinárias do dia a dia. Deus cuidou do seu filho Jesus. Deus cuidou do seu filho Jesus. Você percebe que há uma fúria por parte de Herodes, não só de Herodes, mas também de toda a população de Jerusalém. Há um complô, há uma articulação, uma tentativa de eliminar o Filho de Deus. Ele se sente ameaçado. Se ele é o rei dos judeus, é melhor que elimine esse menino. Eu não quero alguém que venha concorrer comigo, alguém que esteja de olho no meu trono, e Jesus nunca esteve de olho em reinos da terra. O reino dele não é deste mundo, o domínio vem de cima, o governo vem do alto, é o céu que governa a terra, e não a terra que governa os céus. Mas ele está amedrontado, e porque está amedrontado e se sente trapaceado, enganado pelos magos, ele toma uma decisão. Ele toma uma decisão. E na decisão, ele quer eliminar o Senhor Jesus, ele quer matar o Senhor Jesus. E o que é que o Senhor Deus faz? O Senhor Jesus, o Senhor Deus cuida. Veja o versículo 13, diz assim: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Deus conhece tudo o que está acontecendo. Deus conhece os intentos dos homens. Deus conhece as articulações malignas que ocorrem nos bastidores do coração, nas escuras, no porão do coração, no lugar escondido, das trevas. E o que Deus faz? Deus cuida. Preventivamente, antecipadamente, Deus orienta. Pega a mulher, pega o menino, vá para o Egito, porque Herodes está articulando para matar o menino. O que Deus está fazendo? Deus está cuidando. Deus está cuidando. A matança iniciada, conforme nós vemos no versículo de número 16, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Mas Deus estava cuidando de José, sobretudo do seu filho bendito, que precisava completar 30 anos para ser o grande sumo sacerdote. Ele só poderia iniciar o seu sacerdócio, que é de uma outra natureza, não da tribo de Levi,
Ele é um sacerdote descendente de Melquisedeque, e para ele iniciar, ele tinha que completar 30 anos, para cumprir toda a lei. Então ele não poderia ser morto quando infante, ele não poderia ser morto desse jeito, ele só poderia ser morto para que a nossa segurança, a nossa redenção fosse consumada na cruz, e não por meio de um tirano que se sente ameaçado, enciumado, vaidoso, orgulhoso. Não é possível. E o que Deus faz? Deus protege o seu filho. Deus protege o seu filho. O Deus que cuida, dando direção para o casal José e Maria. Vá para o Egito. Vá para o Egito, é o que Deus orienta. Deus cuida dando direção. Quando a gente não consegue ver as ameaças, quando a gente não consegue ver como que as coisas estão enredando, que estão à nossa volta, Deus cuida de nós. Deus cuida de nós, dando direção, nos alertando, nos alertando. É Deus quem cuida. Quando o Senhor Jesus me alcançou, e eu que não tinha nada, e então agora alcançado pelo Senhor Jesus, passei a não ter nada ainda do ponto de vista material, mas eu tinha ao mesmo tempo tudo, eu tinha o Senhor Jesus. Depois de muito tempo, depois de Deus tratar comigo, tratar com o meu coração, tratar com a minha família, finalmente surgiu uma oportunidade de emprego. E eu fui trabalhar no transporte coletivo. E eu me lembro que, trabalhando numa mesma linha, conhecendo os mesmos passageiros, todos eles que apareciam e que estavam ali todos os dias, naquele mesmo horário, eu notei que todos os dias, no mesmo horário, uma moça muito bonita, ela embarcava comigo. E eu olhava para sinalizar para o motorista que ele devia fechar as portas, e ela estava olhando na minha direção. E a gente cruzava os olhares nessa dimensão do trabalho. E essas coisas são sutis, e às vezes você não percebe que essas coisas são perigosas. E eu não me dava conta de que havia algum perigo nisso, alguma maldade nisso. Até que um dia um colega me contou um sonho como um sonho. Ele contou um sonho: sonhei com você nessa noite. E eu disse: qual foi o sonho? E ele disse: eu sonhei com você nessa noite que tinha uma serpente bonita, colorida, e ela dava a volta em torno de você, e ela ia enredando você, e você não se dava conta de que era perigoso. E quanto mais ela se aproximava, e você não se dá conta, e você se encanta com o colorido dela. E quando ele disse assim, sem falar nada, ele está contando que teve um sonho, a minha mente, o Espírito Santo, deu aquele catucão. É isso. O que Deus estava fazendo? Cuidando, preservando, dirigindo a história. O pentecostal chamaria isso, os meus irmãos pentecostais chamariam isso de revelação. Isso é providência. Isso é providência. Isso é cuidado de Deus. Ele não precisou falar nada que Deus estava revelando alguma coisa, porque não se tratava disso. Mas Deus sabia como tratar aquele infante na fé, que não tinha ainda todo o conjunto de conhecimento das verdades que eu vim galgando ao longo da minha formação cristã. O certo é que Deus estava cuidando, Deus cuida dando direção. A direção dada por Deus a José e a Maria para que ele leve o Senhor Jesus é para o Egito. É de onde Deus tirou o seu povo do Egito, para mostrar para mim e para você que o Egito é de Deus. Que não tem nada nesse mundo, nesse território, que por mais hostil que seja do diabo. Não há um palmo sequer, um dedinho sequer, um grão de areia sequer que pertence a Satanás. O Egito é de Deus. E quando Deus quer usar o Egito para preservar o seu povo, Ele usa o Egito. Quando ele quer tirar alguém do Egito, Ele tira do Egito. Se Ele quer levar para o Egito, Ele leva. Se Ele quer trazer do Egito, Ele traz. Ele é Deus do Egito. O Egito é de Deus. Quando ele quis formar o seu povo, ele levou o seu povo para o Egito, e o seu povo ficou no Egito 430 anos, e depois Deus tira o seu povo, e agora Deus está levando o seu próprio filho, que nasceu na Terra Santa, para ir viver no Egito. Por quê? Porque Deus precisa guardá-lo e protegê-lo de Satanás e dos inimigos da fé. É Deus agindo. Às vezes tem coisas que acontecem, você não entende muito bem, você tenta articular, conectar. É Deus agindo em todas as coisas. Você pode notar
que no versículo de número 19, nessa ação de Deus, nessa direção que Deus dá, tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que tentavam contra a vida do menino. E dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Há momentos que é tempo de ir para o Egito, há momentos que é tempo de regressar do Egito. A gente precisa entender o comando de Deus, de como Ele está cuidando, de como Ele está direcionando. Isso é maravilhoso. O que é que isso faz? Isso mostra a grandeza do nosso Deus, que se importa com os grandes detalhes, com os grandes eventos e com os pequenos eventos, com os detalhes pequenos da vida. Deixa-me te contar uma coisa, lhe contar uma coisa que eu ouvia, já ouvi em outras situações e ouvi no outro dia. De novo, e dessa vez meus olhos se abriram. Sempre fiquei muito impressionado com pessoas que narram o pedido de oração que ela fez, os detalhes, que eu pedi isso em tal tempo, e nisso, naquilo outro. Eu escuto isso diversas vezes em cerimônia de casamento, eu já escutei isso diversas vezes. Escutei isso no casamento do Alan e da Fernanda que eu fiz, e de tantas outras pessoas em outras situações. E por algum momento eu, assim, ingênuo, eu ficava impressionado, falava assim, mas como é que pode, né, a pessoa orar e registrar os detalhes? E eu acho que eu preciso orar assim também. Quando eu for comprar a minha bicicleta, eu vou falar que tipo de bicicleta eu quero, né? Acho que agora tem que ser um carro, né? Bicicleta já passou. Então eu preciso falar a cor do carro, como é que tem que ser, o design e tal. Eu vou também. Aí, numa dessas, eu parei e falei assim, não, o impressionante não é a pessoa que colocou os detalhes. O impressionante é Deus que se importa com detalhes. Que importa com a cor, que importa com aquelas minúcias que só você, na oração do seu coração, nas articulações que você fez diante de Deus, você detalhou e escreveu. Deus se importa com detalhes e com os detalhes Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da nossa vida. Pode ser detalhista, sabe por quê? Deus se interessa com essas coisas. Às vezes Ele leva para uma direção, às vezes Ele traz daquela direção. O certo é que Ele está atuando soberanamente. O que a gente vê, portanto, no texto, há uma dança na história entre o governo de Deus e entre o cuidado de Deus. Nada foge do controle de Deus. E tudo quanto Deus faz, Ele faz para a glória do seu nome e para o bem do seu povo. O que a gente vê é o cuidado paternal de Deus sobre o seu povo. É Deus quem cuida da igreja. É Deus quem cuida de mim. É Deus quem cuida da sua família. É Deus quem cuida de nós. Ele é um Pai amoroso. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus. Em terceiro lugar, a fidelidade de Deus. O governo de Deus, o cuidado de Deus, a fidelidade de Deus. Nós podemos ver como que Mateus, a cada desenvolvimento da sua argumentação, da sua tese de provar que ele é o Messias, que ele é o rei dos judeus, Mateus faz questão de fazer pausa e falar, e tudo isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta. Ah, queridos, a palavra do Senhor Deus não cai no esquecimento. O deserto não sepulta a palavra de Deus, as promessas de Deus, as profecias de Deus, todas elas, muitas já se cumpriram, e aquelas que estão nesse tempo para nós, até que nós aguardemos a volta do Senhor Jesus, todas elas de modo absoluto hão de se cumprir. O nosso Deus é fiel, a sua fidelidade se estende até os céus, a sua fidelidade faz com que ele seja distinto de tudo e de todos. Deus é fiel. Deus é fiel. E Ele cumpre todas as suas palavras. Em tudo que nós vemos, em tudo que nós ouvimos, em tudo que nós vemos no enredo dessa história, em meio às crises, em meio às fraquezas, Deus está se revelando como um Deus que é digno da nossa confiança. Se Ele falar, pode acolher a sua fala no seu coração, pode acreditar na palavra de Deus. Na minha palavra você não deve acreditar, mas no que Deus fala nas Santas Escrituras, você pode confiar, você pode acolher, porque o que Deus falou procede da sua própria natureza. Ele não pode negar a si mesmo. Seria contra a sua natureza negar o que Ele prometeu, o que Ele falou. Ele jamais falhará, jamais falhará, jamais. Promessas, profecias,
Todas elas. E Mateus vai costurando isso. Mateus vai costurando isso. Quando você olha, quando Deus está cuidando de José, que está em crise, vejam vocês no capítulo 1, diz assim o texto: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. O que o profeta disse? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, fidelidade de Deus. Quando o rei Herodes é informado pelos magos, pelos sábios, que nasceu o rei dos judeus, ele pergunta, ele fica antenado, alarmado, com dessossego na alma, e de repente ele pergunta aos mestres, aos escribas, ele diz assim, no versículo de número 4 do capítulo 2, então convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E aí vem o texto: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar meu povo. Ele volta para a Escritura, porque a Escritura comprova a fidelidade de Deus no que diz respeito ao lugar, no que diz respeito ao tempo e ao propósito do nascimento do Senhor Jesus. O teu Deus, igreja, é grande. Ele governa, Ele cuida, Ele é fiel. Ele é fiel. E muitos outros versículos nós vemos aqui. É a fidelidade de Deus. Meu filho, está na hora de você ir para o Egito. É só para proteger? Não, para cumprir a profecia. Porque eu vou chamar o meu filho do Egito. O povo precisa entender isso. Quando ele voltar do Egito, eu vou alertá-lo que ele não deve viver naquele lugar que ele pretendia viver mais. Ele deve ir para Nazaré. Por que ele deve ir para Nazaré? Para se cumprir a profecia, porque ele será chamado de Nazareno. Então ele tem que ter esse pedigree, ele tem que ter esses fundamentos bíblicos para que as pessoas olhem, para que as pessoas olhassem, para que a igreja olhe e atesta e olhe o crivo da Escritura e diz: Deus é fiel. Fidelíssimos todos os seus testemunhos, diz a palavra de Deus. Qual o propósito de tudo isso? Governo, cuidado, fidelidade. O propósito de tudo isso, o governo na história, nos eventos, nas pessoas, o cuidado de Deus e a fidelidade, o propósito de tudo isso é cooperar com um único propósito. Qual é o propósito? Cumprir a promessa da vinda do Senhor Jesus. Deus estava construindo a história, e mesmo naquelas fraquezas, Deus dirigindo a história, mesmo aqueles homens oscilantes. Deus cuidando daqueles homens nas suas fraquezas. Deus cumprindo a promessa com um único propósito. Para que na plenitude dos tempos, o Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, cumprisse tudo aquilo para o que as profecias e as promessas apontavam. O propósito de tudo isso, de governo, cuidado e de fidelidade de Deus, era salvar você em Cristo Jesus. Era ver você, já contemplar você em Cristo Jesus. Para que todas as coisas confluíssem, se encaixassem, peça por peça, detalhe por detalhe, para que ele fosse levado para a cruz, não na infância, mas quando adulto. Quando no exercício do seu ministério de sumo sacerdote, para ele ser o sumo sacerdote, a oferta entregue em o nosso lugar. Tudo isso, governo, cuidado, fidelidade, tem um propósito único: alcançar você, arrancar você das garras do diabo, arrancar você das garras do pecado, do mundo, e fazer de você membro da família de Deus. Todos esses detalhes apontam para essa dimensão maior. E sabe qual é a boa notícia, igreja? E também um alerta. É que nós já ouvimos e já entendemos um pouco disso. E agora é a nossa vez de contar para as pessoas que o nosso Deus governa, que o nosso Deus cuida de pecadores, que o nosso Deus é fiel e nele nós podemos confiar. E devemos apontar, portanto, para toda essa consumação dessas atuações de Deus na história para a cruz do Calvário, para o túmulo vazio, para o Cristo exaltado que intercede por nós, que voltará para buscar a igreja. A Ele toda a honra, glória e louvor. O Deus da igreja é grande e nós devemos anunciá-lo.